A gente conversa a partir de agora com o Major Rafael. Ele é porta-voz do Exército Israelense e sempre atende as equipes de televisão aqui do Brasil. Major, seja muito bem-vindo. Obrigado pela gentileza em atender a Jovem Pan mais uma vez. Obrigado a vocês, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Major, nós estamos acompanhando os desdobramentos desse conflito desde o princípio, conflito que entrou no 7º dia nesta quinta-feira, mas creio que já o 8º dia, porque vocês estão na madrugada de sexta-feira, mas eu gostaria de pedir para o senhor uma atualização sobre essa guerra, o dia de hoje, sobretudo, principalmente esse ataque que aconteceu em Beersheba, no hospital Soroka. A informação que nós temos, 70 pessoas feridas. O que se sabe sobre esse ataque? Qual é a situação de momento ali na região? Olha, vamos começar pelo final. Eu acabei de voltar do hospital. Eu vi com meus próprios olhos a destruição de um prédio onde crianças estavam sendo tratadas, onde pessoas estavam saindo de cirurgia e foram atacadas cruelmente pelo regime terrorista do Irã. O hospital não foi atacado de uma forma que não teve, de uma forma sem intenção. O regime iraniano lançou dezenas de mísseis, são mísseis teleguiados, são mísseis balísticos, que foram lançados em direção a uma diversidade de lugares. Um deles foi o Hospital Soroka. Inclusive o Hospital Soroka de Beersheba é um hospital que dá atendimentos para muitas pessoas muçulmanas, para muitos árabes, israelenses. Inclusive era o hospital que muitos palestinos da faixa de Gaza recebiam tratamentos médicos até o ataque do Hamas no 7 de outubro. Isso mostra para todos nós como nós não podemos permitir que o regime iraniano possa ter em suas mãos bombas atômicas. Tentem imaginar se nesse momento o regime iraniano tivesse bomba atômica, o que ele poderia fazer com isso. Essa guerra começou aos 45 do segundo tempo. Nós conseguimos atrasar o programa nuclear iraniano durante dezenas de anos. Segundo os planos iranianos, o Irã já deveria ter armamentos nucleares há muito tempo atrás. Nós conseguimos atrasar o programa nuclear iraniano até que chegamos ao último momento, até a linha vermelha, que se o Irã passasse dessa linha, ele estaria com 15 bombas atômicas em suas mãos. O Irã estava a um passo, há dias, para conseguir 15 bombas atômicas, já tem quantidade suficiente de urânio enriquecido para isso. Só estava faltando uma decisão positiva do Irã para caminhar para produzir as bombas atômicas. Nossa inteligência revelou que o Irã estava caminhando para a bomba atômica, que decidiu produzir bombas atômicas, e nós não poderíamos tomar uma outra decisão a não ser impedir que o Irã consiga ter uma bomba atômica, porque nós não podemos permitir que o regime mais perigoso do mundo tenha o armamento mais perigoso do mundo. As atualizações da guerra no Oriente Médio, estamos conversando ao vivo com o porta-voz do Exército de Israel, Major Rafael. Major, peço licença, os nossos comentaristas também farão perguntas. O primeiro é o Roberto Mota. Major, boa noite. Qual é o estado da capacidade militar iraniana? O quanto dessa capacidade foi destruída e o Irã ainda tem muitos mísseis e condição de lançar esses mísseis? Mota, como sempre, uma ótima pergunta. Vamos lá. No primeiro dia da guerra, nós conseguimos eliminar dezenas de generais iranianos. Foram pelo menos os 11 maiores comandantes do exército iraniano foram eliminados na primeira hora da guerra. Inclusive o chefe de Estado-Maior, o comandante da Força Aérea, o comandante da Unidade de Inteligência, o chefe da Guarda Revolucionária, foram todos eliminados nos primeiros momentos da guerra. Nós conseguimos eliminar também pelo menos 9 cientistas que estavam envolvidos no programa nuclear iraniano. O Irã tem cerca de 2.000 mísseis balísticos. São mísseis com alta periculosidade, que têm capacidade de percorrer cerca de 1.500 quilômetros com até 1 tonelada de explosivos.
São mísseis que saem da atmosfera, conseguem chegar em qualquer lugar no território israelense, e vocês conseguem ver o estrago, o que um míssil desse pode fazer, como aconteceu hoje no hospital em Beersheba. Nosso sistema antiaéreo é um dos melhores sistemas antiaéreos do mundo, mas a defesa não é hermética. Nós conseguimos interceptar a grande maioria desses mísseis, mas infelizmente a defesa não é absoluta. O Irã já lançou cerca de 400 mísseis em direção ao território israelense, cerca de 500 aviões não tripulados com explosivos também foram lançados em direção ao nosso território, mas nós estamos com um sucesso absoluto nessa guerra. Nós já conseguimos desmantelar praticamente metade dos lançadores de mísseis do Irã. Vejam bem, cada lançador de mísseis que nós conseguimos destruir é como se tivéssemos destruído dezenas de mísseis, porque cada lançador desse pode lançar dezenas de mísseis ao mesmo tempo. Então, mesmo que nós temos uma dificuldade de destruir todos os mísseis do Irã, mas nós conseguimos destruir todos os lançadores que são utilizados pelo regime iraniano. Hoje, se o Irã fizer mais uma leva de lançamento de mísseis, nós provavelmente vamos conseguir também destruir esses lançadores de mísseis do regime iraniano. Então, nós estamos continuando nossas ações. Nós sabemos que é uma situação muito complicada para a população israelense, que tem que estar praticamente 24 horas por dia perto de um bunker ou de um quarto antibomba, mas a população israelense está, infelizmente, acostumado com esse tipo de ameaça. Foram lançados 25 mil foguetes em direção ao nosso território só no último ano, tanto do Líbano como da faixa de Gaza, do Iêmen e também do Irã. Então, nós sabemos que é passageiro. Nós estamos conseguindo muitas vitórias em nossos alvos no Irã. Eu falei dos lançadores de mísseis, eu falei dos comandantes. Nós também estamos tendo muito sucesso em nossos ataques contra as usinas nucleares do Irã. Hoje nós conseguimos atingir mais uma na cidade de Arak. E nós vamos continuar, de acordo com um plano bem estruturado. É um plano que nós estamos treinados já há anos para essa guerra, porque essa guerra é uma guerra existencial. É uma guerra que o que está em jogo é o futuro existencial do Estado de Israel. Nós não temos o privilégio de perder essa guerra, porque o preço que nós vamos pagar se perdermos essa guerra é o fim do Estado de Israel. O povo judeu, durante milhares de anos, foi perseguido, foi massacrado, passou por holocausto há 85 anos atrás. Inclusive, meu avô foi sobrevivente de Auschwitz. Eu sou muito grato ao Brasil, que recebeu o meu avô de braços abertos. E meu avô sempre me dizia que o maior desafio do povo judeu na Europa, no Holocausto, é que o povo judeu não tinha um exército para salvar o povo de Israel. E desde 1948 nós temos um exército para que não permita que um regime que queira destruir o Estado de Israel, que queira exterminar o povo judeu, que não possa colocar em prática esse ódio, esse desejo de destruição. E isso é exatamente o que as forças de defesa de Israel estão fazendo nesse momento. Nós estamos tendo muito êxito em nossas operações, nós estamos tendo mais êxito do que esperávamos no começo da guerra, e nós vamos continuar nossas ações de acordo com nossos planos operacionais para que o objetivo dessa guerra seja alcançado. E o objetivo é muito claro, é que o Irã deixe de ser uma ameaça imediata para o futuro existencial do Estado de Israel. Entrevista especial, as últimas informações da guerra, Major Rafael, que é o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, as Forças de Defesa israelense. Major, próxima pergunta é o Cristiano Beraldo. Major, boa noite. Eu gostaria de saber do senhor como é a visão do Exército de Israel em relação à entrada na guerra, ou possível entrada na guerra dos Estados Unidos. O que muda caso os Estados Unidos, de fato, entrem diretamente nesse combate contra o Irã? Olha, Beraldo, essa guerra que começou há menos de uma semana atrás está sendo travada somente entre o exército israelense
e o regime iraniano. Nós temos planos, como eu disse, planos bem estruturados, elaborados há anos, para alcançar os objetivos dessa guerra. E nós temos a capacidade de alcançar o objetivo dessa guerra. Nós somos muito gratos aos nossos aliados, inclusive os Estados Unidos, que estão cooperando junto com as forças de defesa de Israel na defesa aérea dos ataques iranianos em direção ao nosso território. Então, nós vamos continuar nossas ações na ofensiva contra o Irã, nós vamos continuar nossas ações na defesa junto com os nossos aliados. Se os Estados Unidos decidirem se juntar a nós, nós receberemos isso com o maior prazer, mas isso não é uma decisão israelense, é uma decisão dos Estados Unidos. Próxima pergunta é o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila. Major, boa noite. Major, um Irã atômico é não só uma ameaça existencial a Israel, como o senhor bem colocou, mas a instabilidade permanente no Oriente Médio. Isso levaria a uma escalada de armas nucleares de demais países, porque é o único jeito de se defender contra uma outra potência nuclear. Então, é uma coisa importante para Israel e para o Oriente Médio. Eu há pouco comentava a importância de destruir Fordow, porque ali é que está o epicentro do enriquecimento de urânio. Israel tem capacidade de atingir esse objetivo militar tão importante, porque não há nada mais arriscado do que vencer a guerra e deixar o Irã ainda com capacidades para retomar o programa nuclear. É possível atingir esse objetivo político por meio militar? Olha, eu vou ser muito claro. Essa guerra não vai terminar enquanto o regime iraniano continuar sendo uma ameaça imediata para o futuro existencial do Estado de Israel. A guerra não vai terminar enquanto os objetivos dessa guerra não forem alcançados. Tá? Então, nós temos a capacidade de alcançar todos os objetivos que foram elaborados para essa guerra. Não subestimem a capacidade militar das forças de defesa de Israel. Eu acho que se perguntassem para vocês se as forças de defesa de Israel têm capacidade de eliminar mais da metade da cadeia de comando do exército iraniano em algumas horas, eu acho que não tenho certeza que vocês diriam que Israel tem essa capacidade. Eu acho que se perguntassem para vocês se as forças de defesa de Israel têm a capacidade de eliminar cerca de 3.000 terroristas do Hezbollah em uma ação de menos de 5 minutos, eu acho que vocês diriam que essa é uma capacidade militar que não existe. Então, não subestimem a capacidade militar de Israel. Nós vamos alcançar os objetivos dessa guerra por diversos componentes operacionais. Logicamente, eu não vou entrar em detalhes, mas vocês podem ter certeza que essa guerra não vai terminar enquanto os objetivos não forem alcançados. Essa guerra não vai terminar enquanto o Irã continuar representando uma ameaça para o futuro existencial do Estado de Israel. As últimas informações sobre o conflito e também o posicionamento das forças de defesa de Israel nessa entrevista com o Major Rafael. Agora, Major, como as forças de defesa de Israel estão administrando os conflitos no sul do país, lá na faixa de Gaza, nesse combate travado com o Hamas, e também ao norte, ali na fronteira com o Líbano, na proteção aos ataques do Hezbollah? Essas duas frentes de batalha seguem ativas? Houve algum tipo de mudança a partir dos ataques realizados pelo Irã? Com certeza. Essa guerra, na verdade, é travada em 7 frentes diferentes. Tanto pelo Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, a Jihad Islâmica e outros grupos terroristas na Cisjordânia, as milícias, tanto na Síria como no Iraque, e o pai do terrorismo do mundo, que é o Irã. Nós estamos lutando essa guerra contra todos os grupos terroristas aqui na região, são todos liderados pelo Irã, financiados pelo Irã, treinados pelo Irã, recebem informações do Irã e recebem armamentos do Irã. Então, na verdade, é tudo interligado. Quando essa guerra terminar e o Irã deixar de ser, o regime iraniano deixar de ser uma ameaça imediata para o nosso território, o Irã vai estar muito mais enfraquecido. Ele não só
não vai ter mais a oportunidade de continuar seus programas nucleares, também não vai conseguir chegar aonde queria chegar com seu programa de mísseis balísticos, mas também não vai ter mais a capacidade de continuar liderando, financiando, armando os grupos terroristas aqui na região, porque nós não podemos permitir que grupos terroristas que querem nos eliminar, tanto no norte de Israel quanto no sul de Israel, possam continuar em nossa fronteira, recebendo ajuda do pai do terrorismo do mundo, que é o Irã. Nenhum país soberano aceitaria uma situação como essa. Então nós estamos atuando no Irã como se não tivesse a guerra em Gaza, estamos atuando em Gaza como se não tivesse a guerra no Irã. E a mesma coisa no Líbano e a mesma coisa no Iêmen contra os Houthis. Em todas as frentes, nós estamos atuando com determinação, de acordo com os nossos planos, porque nós não temos outra opção. Esses grupos terroristas do Irã não têm uma ideia geopolítica, um desejo geopolítico aqui na região. O desejo de todos eles é eliminar Israel do mapa, é acabar com o Estado de Israel. Isso é importante que todos entendam. O que nós estamos fazendo nesse momento é garantir que o Estado de Israel continue a existir. O Estado de Israel, eu acho que no Brasil muitas pessoas não conseguem entender isso. O Estado de Israel tem somente 22 mil quilômetros quadrados. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados. Israel é o tamanho de Sergipe. O Irã é 75 vezes maior do que o Estado de Israel. E todos os alvos que nós estamos atacando estão espalhados por todo o Irã. Tentem imaginar como nossas forças precisam estar determinadas, treinadas, preparadas para conseguir ter sucesso nessa guerra, para atingir tantos alvos em locais tão distantes, em um país tão grande, mas conseguir ter sucesso com ações tão cirúrgicas, com inteligência tão precisa. E isso é porque nós estamos lutando pela nossa existência. E é por isso que nós precisamos de determinação. O grande exemplo de nossa determinação é a convocação dos nossos soldados nossos soldados que não estão mais na ativa. 120% dos soldados que foram convocados se alistaram, ou seja, todos que foram convocados, e 20% que não foram convocados se voluntariaram para se alistar. O Estado de Israel é o único Estado do mundo que as pessoas fazem de tudo para voltarem, para irem em direção à guerra. Nós estamos vendo como os israelenses que não estão conseguindo voltar para Israel nesse momento estão muito preocupados, estão fazendo de tudo para voltar para Israel, mesmo sabendo que mísseis estão sendo lançados em direção às suas casas, mas porque nós sabemos que essa é nossa casa e nós precisamos lutar pela nossa existência. E é isso que faz com que nós possamos ganhar essa guerra, essa determinação, porque sem isso nós não teríamos nossa pátria hoje em dia. Rafael Rosenstein, major do Exército de Israel, conversando ao vivo com a gente. Eu sei que o horário está quase terminando, temos mais 3 minutinhos. Só para encerrar a última pergunta, você, Roberto Mota. Major, existe realmente a perspectiva de mudança de regime no Irã no curto prazo, ou o mundo ainda vai ter que conviver com alguma forma de teocracia fundamentalista? Olha, esse não é nosso objetivo nessa guerra. Quem pode combater o regime iraniano é o povo iraniano. É um regime totalitário, é um regime que não dá liberdade, é um regime que não dá direitos humanos para a sua população. Nós temos certeza que o povo iraniano será muito mais feliz quando não tiver mais subordinado a esse regime tão cruel. Mas esse não é nosso objetivo da guerra. Isso pode ser um resultado da guerra, mas não é o nosso objetivo nessa guerra. Major Rafael, gostaríamos de agradecer demais a sua entrevista, esse tempo dedicado para informar aos brasileiros sobre esse conflito que entrou nesta quinta-feira no 7º dia, já o 8º dia em Israel, agora 00:29. Queria também
trazer e compartilhar uma informação. As pessoas que quiserem se atualizar sobre as informações do conflito, o Major Rafael disponibilizou inclusive o endereço do Instagram dele. Ele alimenta diariamente com as informações do conflito. Então é @Rafael Rosenstein. O sobrenome dele se escreve ROZENSZAJN, Rafael _Rosenstein. Major, muito obrigado mais uma vez por atender a Jovem Pan. Boa sorte, bom trabalho e até a próxima. Obrigado, Caniato.